Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, você, sejam todos muito bem-vindos à Estação da Luz. E nós temos nessa Estação da Luz um motorista para aquele trenzinho, que é um motorista muito especial. É Jesus que te aguarda com uma flor perfumada. Boa noite a todos. Muito boa noite a todos que participam conosco pela internet. Agradecemos a participação de vocês e vamos iniciar mais uma jornada em mais um capítulo de estudo e aprendizado da doutrina consoladora dos Espíritos pela Estação da Luz. Muito obrigado e boa noite a todos. Então, João, nós vamos começar com as perguntas. Isto. Né? Que na semana passada, por causa do apavoramento meu, né? Eu acabei deixando para trás. Aí você pode ler para nós a primeira? Vamos lá. A primeira é da Silvia Maria, do Rio de Janeiro. Sim. Fazemos promessas de todo aquele regime desde dezembro de todo ano, né? Mas só vou iniciar ano que vem. Muita gente faz isso, né? Não só com relação ao regime, mas com relação a vários projetos, vários planos, e aí a gente sempre fica nessa, só vou começar ano que vem. E ela pergunta se pode, né? Pode, né? Então, minha amiga é Sônia, né? Sônia, nós agradecemos muito a sua pergunta. Silvia Maria, parece. E queremos dizer para vocês que poder pode, tudo pode. A sementeira é livre, a colheita, porém, é obrigatória. Agora, nós, querendo ser um pouco mais organizados, quando vamos entrar no novo ano, a gente traça um projeto de vida para nós, mas é um projeto inflexível. Olha, eu vou ler este e aquele livro, vou participar da casa espírita que eu frequento, vou fazer um estudo, vou preparar, vou fazer o rascunho e vou levar para a diretoria fazer uma apreciação.
E assim, somente junto à diretoria, eu vou fazer uma ligeira explanação da maneira que eu quero apresentar o estudo. E a gente pegar isso, mas pegar com vontade. Não pode ser um negócio assim, mais ou menos, coisas de promessa, né? Porque as promessas são terríveis, né? Ô, João, acho que nós podemos ir para a próxima pergunta. Mas ainda com relação a esse tema, essa pergunta, né, Levindo? Sim. Eu tenho para mim não, né? A própria doutrina espírita nos ensina que a gente é responsável pelas nossas escolhas, mas o que muita gente às vezes esquece é que a gente precisa assumir as consequências das nossas escolhas. São livres, né? Mas a gente precisa assumir depois as consequências das escolhas equivocadas que a gente faz ao longo da vida. Exatamente. Então, como bom espírita, vamos traçar o nosso projeto para 2025, né? E vamos cumprir, né? Vamos ser fiel. Exatamente. Né? A próxima pergunta é da Sônia dos Prazeres, de Fortaleza. De Fortaleza. De Fortaleza. Sim. Falta de fé, falta de amor, falta de vontade e preguiça mental. Qual o motivo por qual ainda nem pensamos em fazer a reforma íntima? É uma pergunta até realmente... Eu acho que ela mesma já respondeu, né? Uhum. Ela escreveu o quê? Preguiça mental. Preguiça mental. Preguiça mental. Aí nós vamos lembrar para a nossa irmã que em 1956 o Chico Xavier psicografou um livro intitulado Nos Domínios da Sombra. Então o chefão lá das sombras, ele estava percebendo que o espiritismo estava tendo um avanço muito grande aqui na Terra, que ele considerava como sendo dele, e nós também propriedade dele. Aí ele reuniu os subchefes para que cada um apresentasse um projeto para combater o espiritismo e combater o seu avanço. Perfeitamente. Então veio o primeiro, que é o da inveja. Depois veio o da cobiça, apresentou o seu plano. Veio o outro que era da violência, o outro que era da intriga, e assim por diante, até que chegou no último, o sétimo, era o chefe da preguiça. E veja bem o planejamento dele. Majestade, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos incutir na cabeça dos homens que o espiritismo é uma realidade, que é a terceira revelação prometida por Jesus. Mas vamos incutir na cabeça deles também que a reencarnação é uma demonstração clara da justiça divina. Aí o chefe se estressou. Ué, espera lá. Você está do nosso lado ou você está do lado deles? Aí ele falou assim, não, majestade, estou do nosso lado, deixa eu concluir. Então conclua. Então, majestade, mas nós vamos incutir também na cabeça dos homens que nada precisa ser agora. Pode ser na próxima reencarnação. Então pode ser daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, a gente não sabe. Percebemos, gente? Ô, Levino, e a resposta dessa pergunta também tem a ver com a resposta da primeira pergunta. Sim. Né? Porque a gente fica querendo deixar também a nossa reforma íntima para a próxima encarnação. Para a próxima, depois. Né? Uhum. E esse negócio de deixar para depois já cansou, né? Já cansou. Já cansou. Então, e Jesus já está nos aguardando há quanto tempo, né? Isso. E a gente tem que lembrar que esse negócio de deixar as coisas mais importantes amanhã para depois, exatamente.
o depois pode ser tarde demais, tá? Pode ser muito tarde, exatamente. É. Exatamente. Ô, João, nós vamos para uma próxima Próxima pergunta. pergunta é da Elizabeth Cabral, Sim. de Parnamirim. Ah, sim. Vamos lá. Como, por que, onde devo dar graças e agradecer para alguém que me rouba e ou mata? Por que coisas ruins no nível material e espiritual que me acontecem? Pelo esposo que trai, bate e vai embora com a amante. Pelo abandono dos filhos na minha velhice e doenças. Ô, João, eu vou lembrar de Jesus Cristo lá no Sermão da Montanha. É no capítulo 6 de Mateus, né? Ouviste o que foi dito. Amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Então, é um mandato cristão. É fácil? Não, não é fácil. Nós reconhecemos, inclusive nesse programa que nós estamos fazendo, no livro anterior, Os Mensageiros, nós vimos a lição do Otávio, né? O Otávio foi envenenado pela esposa e depois ele retorna para auxiliar tanto o irmão que acabou casando com a sua esposa, quanto também auxiliar a esposa traidora. Vocês viram? E eu lembro aqui, João, do Kardec, né? O Kardec, na sua encarnação de outrora, quando ele aqui esteve na condição de padre católico, seu nome, João Rus. Ele foi condenado pela Inquisição à fogueira. E quando a fogueira estava devorando o seu corpo, já doente e frágil, ele teve a ocasião de dizer: Senhor Jesus, é por ti que eu suporto esta morte cruel, mas peço-te, tenha compaixão dos meus inimigos. Então, gente, o exemplo do Cristo, também lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o exemplo do Kardec deve ser para nós guias infalíveis para nós pautarmos o nosso comportamento. Eu acho que assim, um bom começo para a gente começar a amar Sim. os nossos inimigos, que na realidade não são inimigos, né? Sim. Essa palavra é mal aplicada neste caso, Perfeito. é a gente compreender que aquele que hoje a gente chama de inimigo ou pessoa má, na realidade é um espírito ainda inferior em processo de aprendizado e que um dia ele vai alçar patamares maiores na evolução moral. Então a gente precisa entender que hoje ele está naquela situação, naquela condição, né? Mas todos nós temos como meta atingir a perfeição, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não, e Jesus nos prometeu isso, ele disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Então, para a gente querer, nós temos que aprender a amar os nossos inimigos. Nós temos que aprender a ser cristãos de verdade. Um pensamento, João, que nos auxilia bastante é o seguinte: igual a gente estava vendo aqueles acontecimentos lá de Israel e outros lugares, né? É sempre pensar no seguinte: aquelas pessoas que estão lá, terroristas, são nossos irmãos também. Eles também são filhos de Deus. Então, isso ajuda bastante a gente a, vamos dizer, superar essa dificuldade. E outra coisa também, Nevindo, a gente não vai conseguir
aprender a amar os nossos inimigos em uma única encarnação. Mas a gente precisa começar, né? Começar com a compreensão. Exatamente. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo, então, que é do Alencar Barreto, de São José, Recife. Acho que é Olha isso. só. É ela. Então, Alencar, muito obrigado pela sua pergunta. O ato de agradecer por tudo, em nome de Jesus, nos previne da maldade, inclusive das ingratidões, Levinda? Não, João, não nos previne. Quanto mais você avança na escala, maiores tentações surgirão. Mas a postura de gratidão é sempre um passo largo na direção da divindade, né? Uhum. É um passo muito significativo na direção de Jesus. E nós deveremos ter o hábito de agradecer sempre. E eu estou falando isso com o nosso irmão Alencar, mas, ao mesmo tempo, eu estou olhando para a minha cara aí na tela, porque serve para mim também. Aprender a agradecer. Isso é algo que eu também preciso aprender. Com certeza, Levindo. O ato do agradecimento e da prece nos ajuda a afastar aqueles eventuais espíritos, né, que estejam talvez querendo nos prejudicar de alguma maneira, né? Isso. Mas o verdadeiro escudo que a gente precisa é o escudo moral, conforme está lá no Livro dos Espíritos. Sim, esse é o principal, né? É uma verdadeira fortaleza, né? Exatamente. As perguntas de hoje eram só essas, né, João? Sim. Foram poucas perguntas, mas muito interessantes. E aí, você que está nos ouvindo, nós mandamos um convite para alguns, também o Elielso mandou, e tem aí um número de um telefone que é Zap, que você pode usar para propor a sua pergunta ou observação. E tem também um link, você pode também usar esse link, tanto para assistir, quanto também propor a sua pergunta. Mas o meio mais fácil é através do WhatsApp, porque aí vai direto para o Elielso e ele passa diretamente para nós. Então, João, houve uma ligeira confusão, né? É exato, porque o capítulo 5 nós conseguimos concluir sexta-feira passada. Perfeito. Do irmão Gotuso. Isso, e a culpa foi minha, gente. Eu peço desculpa a vocês e nós vamos entrar no capítulo 6, mas antes eu gostaria de informar o seguinte: todos os livros psicografados pelo Chico Xavier estão disponíveis no formato PDF na internet. Aconselho você a baixar todos, principalmente os de André Luiz, porque aí a sua participação se torna mais efetiva, né? Era essa a observação. E também, gente, tem diversos outros autores que têm os livros no formato PDF na internet. Aproveitem enquanto é tempo. Meu pai tinha uma expressão interessante, que eu não sei de onde que ele tirou isso. Vamos aproveitar enquanto o Brás é tesoureiro. Ou seja, aproveitar a oportunidade, né? Uhum. E esse negócio do PDF, né? Vocês vejam, por exemplo, tem até em PDF o livro do Francis Collins, que foi um dos diretores do projeto Genoma. Aí, gente, a gente aproveita para dar uma lidinha também, né? Isso aí. Outra coisa também que tem disponível em PDF, que eu recomendo todo estudioso da doutrina espírita baixar, são as revistas espíritas. Isso. Muito conteúdo interessante. Exatamente. Não, as obras da codificação têm
todas elas disponíveis em PDF. Uhum. A viagem de 1862 e outras viagens também, né? Eu falei das revistas espíritas, né? Sim, É porque são pouquíssimas pessoas que se interessam em ler as revistas espíritas. Lá tem muito conteúdo, né, muito, que agrega muito conhecimento para nós. muita coisa. E tem um outro livrinho também que tem que estar lá, João. O Espiritismo em sua expressão mais simples. Gente, baixe, dá uma lida, aproveita. Hoje eu fico lamentando o seguinte, que eu sempre trabalhei muito e as minhas leituras ficavam em segundo plano. Hoje, depois do AVC, há uma grande dificuldade para a leitura. Então, eu lamento muito aquele tempo perdido. Eu devia ter lido muito mais. Eu fui formando uma biblioteca poderosa, mas li pouca coisa da minha própria biblioteca. E hoje estou incapacitado de ler. Você veja bem. Gente, é o castigo, né? É o castigo que eu dei para mim mesmo, né? Uhum. Eu mesmo é que dei para mim. Então, gente, nós vamos começar a ler. Isso. E O por falar capítulo de em hoje. leitura, pessoal, eu vou pedir desculpas porque enquanto eu estiver lendo aqui no computador que está ao lado, eu não vou estar olhando diretamente para a tela. Então, eu peço desculpas por isso. Tá? Então, iniciando hoje o capítulo 6, com o título Dentro da Noite. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente, renovando o ambiente geral. Víamos o sol, que assemelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer radiação. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Perfeito. Eu queria fazer uma observação, Sim. João, que você viu o ambiente de tristeza, né? Porque, gente, nós estamos falando de uma região mais baixa, apropriada ao socorro a muitos dos irmãos que desencarnam. João, tem muitos irmãos que desencarnam e nem sabem que desencarnaram. Exato. Né? E nem sabe para onde vai, não tem direção, não tem nada. E essa faixa que se refere, né, Sim. o livro, esse capítulo, ela é daqueles espíritos que estão mais vinculados ainda às questões materiais. Perfeitamente, perfeitamente. E, gente, é muita gente. Então, às vezes, tem pessoas que perguntam, João, mas e o trabalho na casa espírita? Lá me parece assim, tudo tão calmo. Parece muito calmo. Mas se você tiver olhos de ver o aspecto espiritual, você vai sentir a equipe numerosa que trabalha ali. Gente, quantas pessoas são assassinadas por dia no nosso planeta Terra? Quantos suicídios? Quantos abortados, João, que vão ser recolhidos ao lar de Maria Santíssima? É Maria Santíssima quem vai receber esses abortados. E esse é um assunto que eu acho que a gente deve colocar sempre em pauta, sabe? Porque são muitos sofredores os abortados. Com o tempo a gente vai combinar com o Elielso e nós vamos fazer uma palestra para todos sobre o aborto, baseado no livro da doutora Marlene Nobre,
que é o clamor da vida. É uma argumentação fascinante, tanto moral quanto científica, em defesa da vida. O Levido, tem uma estatística Sim, global que aponta que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. pois é. E, gente, essas pessoas precisam de socorro urgente. Conforme diz o Chico Xavier, por mais simples que se possa imaginar o suicídio, são 200 anos, no mínimo, a recuperação. Então, ao nos recolher para o sono da noite, vamos aproveitar e fazer uma prece em favor dos nossos irmãos que, desiludidos, tiraram a sua própria vida. Vamos fazer isso em nome da caridade, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, para benefício de nós mesmos, porque nós não sabemos quais serão os impedimentos que encontraremos mais à frente, né, João? Então é preciso, desde agora, ir aplainando o caminho, né? E uma das causas do suicídio é a depressão, que tem atingido aí índices cada vez maiores a cada ano. E cerca de 50% das pessoas que sofrem de depressão não procuram ajuda. Esse é o problema, Levindo. Exatamente. E, João, já que nós abrimos um pouco mais o assunto, deixa eu falar para vocês, meus amigos, eu tenho um sobrinho que, infelizmente, embarcou nessa canoa furada. Era dependente do crack e num acesso de abstinência, perdeu completamente o juízo e tirou a própria vida. Então, eu peço a vocês que estão nos ouvindo que dirijam suas preces em favor do Leonardo. Ele vai ficar muito agradecido. E aproveita, meus irmãos, e também vamos pedir pela moça da pedreira de Leopoldina. O namorado acabou com o namoro com ela e ela, desesperada, pulou lá de cima daquela pedreira. Eu sempre peço, todo dia que eu passo lá, eu peço a Maria Santíssima por aquela moça. Peço a Maria que a recolha, que a albergue no Hospital Maria de Nazaré. Então, gente, nós pedirmos não custa nada, são segundinhos. E eu tive a infelicidade Sim. de ter uma experiência própria, porque o meu filho único, com 21 anos de idade, também porque a namorada terminou o relacionamento com ele, né, por telefone. Sim. Ele estava em casa, eu já estava deitado, ele no quarto dele, resolveu exterminar a própria vida. Então, como que é o nome dele? Rafael. Rafael. Então, vamos pedir também, gente, pelo Rafael. E ele vai ficar muito agradecido com as nossas orações. Esse acontecido já tem 12 anos. Mas ele vai receber as nossas vibrações. Isso. De paz, de alívio. A gente pede a Maria Santíssima para acalmar as dores morais e físicas desse nosso irmão. Destes nossos irmãos. Desses nossos irmãos. Vamos continuar com a nossa leitura, senão a gente não consegue, hein? Isso aí. Vamos lá. Convocou Zenóbia cooperadores, 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam, no olhar sereno e firme, boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Ô Levindo, precisa alguém pedir para o André Luiz falar com a Zenóbia
para alterar um pouquinho esses números aí, porque só 3 mulheres e 17 homens Pois está é. muito desproporcional, né? Pois é, mas ele deixa ali uma mensagem muito importante, João. Uhum. Boa vontade. Exatamente, boa vontade. Lá nos Mensageiros, nós vimos a conceituação do André de trabalhadores e servidores. Então, o chefe da equipe, né, ele vai dizer, nós não estamos precisando de trabalhadores, nós precisamos de servidores, gente de boa vontade, né? Exato. Vamos continuar? Vamos continuar. Mais tarde, vim a saber que o Instituto, azeda constantemente variados grupos de entidades, repletas de características humanas primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Zenóbia Serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer, principalmente, as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Isso vai gerar pergunta para... Vai gerar, né? Vai gerar né? perguntas. A rede e os lança-choques, né? A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos constituirão fatores decisivos em benefício da renovação do meu amigo, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Perfeito. Ô, João, mas aí tem uma anotação interessante, né? É que a gente deduz que cada um tem o seu lugar. Ninguém está dispensado do trabalho, né? Exato. No trabalho com Jesus, todos nós estamos convocados. Isso. Até mesmo aqueles que ainda são relativamente imperfeitos. Exatamente. Mas nós podemos ajudar de alguma forma, né? Eu sempre digo o seguinte, João, desencarnando, eu vou pedir a Jesus uma vassoura. Ué, mas para que vassoura? Para limpar o chão, um pano de chão, né? Uma coisa dessa natureza. Ou a pessoa se acha muito importante e acha que a gente deve pedir coisas mais avantajadas. Não, vamos começar de baixo. Com o tempo a gente vai treinando. O importante é a firme disposição de servir, de ser útil. Exatamente. Né? Podemos continuar, Levita? Podemos. Vamos lá. Podemos, senão a gente não consegue. Todos eles partiram e Zenóbia pediu para manter apagado no trajeto todo o material luminoso. Sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volitação em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar especialista na travessia daquelas sendas estreitas. Profundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Não aguentei e perguntei se aqueles lamentos eram humanos. 4 palavras foi suficiente para aumentarem os pedidos de socorro e aparecerem várias formas monstruosas. Zenóbia e 10 participantes utilizavam minúsculos aparelhos emitindo raios elétricos e eles se afastaram. Meu amigo que ajudaremos foi o padre Domênico. Iniciou sua primeira mocidade
tocado por sublimes esperanças, e caíra em despenhadeiro pelos caprichos alimentados. Então você vê aí que na equipe, né, inclusive está o padre Domênico, né? A gente vai lembrar, porque, amigos, nós os espíritas, nós temos assim um ar de superioridade, nós somos os tais, nós sabemos de tudo, então é preciso o quê? Abaixar a bola, né, João? Mas nesse caso, David, o padre Domênico é aquele espírito desencarnado Sim. que a Zenóbia estava interessada em resgatar. Em resgatar. Isso. Mas eu queria aproveitar o ensejo do nome do padre para dizer o seguinte: o maior centro espírita do Rio de Janeiro é o Lar Frei Luiz. É uma instituição católica, porém que realiza experiências de materialização de espíritos há mais de 50 anos. Isso é para a gente abaixar a nossa bola, né? Exatamente, é isso aí. O próprio São Luís, que Sim. foi um dos espíritos Da codificação. Da codificação, né? Pois é. Bom, então, continuando, pessoal, aproveitou-se das casas sagradas a propósitos menos dignos, recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Todavia, desprezando toda espécie de assistência, colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei também a própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Passaram-se 40 anos, e seu endurecimento precipitou-se em terrível aridez. Para que males maiores não lhe ocorram, fui autorizado a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Ele tem recebido cooperação sem perceber as operações fluidomagnéticas e precisa regressar à crosta, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Perfeito. Então vocês vejam o padre Domênico, que desvirtuou o sacerdócio, né? E a gente vê hoje em dia, gente, muita coisa dessa natureza. A gente vê, por exemplo, alguns que utilizam da fé como centro de arrecadação financeira. Isso terá, João, uma consequência muito grave, muito grave. Outros se escondem atrás do título para seduzir moçoilas desavisadas, né? E para outros comportamentos inconfessáveis, né? Como furtos e assassinatos. Nós podemos ir para a próxima página? Vamos. Entretanto, a sua situação mental dificulta a ação intercessora. Amigos nossos amparam-me o pedido em benefício dele, que voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas, que num gesto ofendido eliminou o ofensor com a morte. Pois é. Só um momento, João, para a gente fazer uma observação. A postura mental dele não dá condições de acesso para receber o socorro. A gente vai ver isso no livro Nosso Lar, quando André Luiz, a mãe do André, aliás, fala do próprio pai do André, o Laerte, né? Mas o André Luiz também, ele já tinha sido procurado inúmeras vezes pelo ministro Clarencio, mas a sua condição mental era tal que bloqueava qualquer ajuda. Então, o que nós temos que pedir a Jesus? Que ilumine esses nossos irmãos para que eles possam mudar a sua postura mental, porque assim irão ter acesso ao socorro. E uma coisa interessante também, Levinda, é que, Sim. por exemplo, o André Luiz,
ele, enquanto ainda estava no umbral, de vez em quando ele fazia alguma prece, porém, não era aquela prece do fundo do coração. Pois é. Ele só foi realmente fazer preces sinceras quando ele lembrou das orações que a mãezinha dele ensinava quando estava aqui na Terra. E às vezes, gente, nós vemos as nossas avós, as nossas mães orando, e às vezes a gente ri de deboche. Olha só que bobagem. Quem é que vai escutar essa prece sem fundamento nenhum, sem cultura nenhuma? Mais uma vez nós somos convidados a baixar a bola. Baixar a bola, porque a coisa não é bem do jeito que a gente pensa, não. Isso mesmo. Para reintegrar-se nas correntes carnais, ele deve adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que desempenhara sublime tarefa de mãe. Conseguida esta providência, creio que será ele conduzido facilmente à indispensável conformação. 2 auxiliares o trouxeram e Zenóbio sentou, e numa posição materna colocou a cabeça de Domênico no colo. Sua imagem era lamentável, numa imagem de ódio e desprezo. Não causou emoção alguma aquele contato daquele colo amoroso e nem se apercebeu de nossa companhia. Pois é, quer dizer, ele estava insensível mesmo, né? É o tormento mental por qual o espírito passa, né? Que Exatamente. impede ele de visualizar até mesmo aquilo que está acontecendo em volta socorro, dele. né? O socorro. Pois é. Eu não vou interromper mais não, para a gente dar conta de acabar. Vamos lá. Ele chama seu nome várias vezes e ele pergunta: quem me chama? Não quero sair daqui. Zenóbia pede a Jesus que ele possa escutar. E em prece, André percebe que forças brilhantes que alcançam o tórax de Zenóbia e suas mãos iluminadas emanavam raios diamantinos. Colocou sua mão na sua fronte e chamou novamente: quem está aqui? Somos nós, trabalhamos em teu favor. Fui traído em meu ministério sacerdotal. Negaram-me os direitos. Que desejas? Não necessito da compaixão alheia. Ele ainda é relutante, né? Ô João, mas que interessante. Quando ela pede a Jesus que o padre possa ouvir, né? Exato. Então, automaticamente, raios brilhantes descem do mais alto, beneficiando a ele e a toda a equipe, né? Isso mesmo. Agora, ele estava tão convencido que ele nem sabia quem era e nem queria saber, né? Vamos continuar. Vamos continuar. Domênico falou-lhe então, Hipólito: não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas, e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente, envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos da tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração. E em seguida, passaremos a auxiliar-te para que releias com a serenidade precisa o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. Então, percebemos, gente, o padre estava reclamando de direitos de sacerdote, né? Meu Deus do céu. Sendo que ele conspurcou a própria batina, né? Abusou excessivamente de tudo.
Vamos continuar, senão a gente não... Nós terminamos aqui o capítulo 6. Ah, terminou? Então, gente, vocês entenderam bem, mas podem fazer as perguntas também, que a gente tenta explicar. Se for necessário, a gente repete a leitura, né, João? Exatamente. Porque o importante é o seguinte, não é quanto tempo nós vamos demorar. O importante é nós entendermos perfeitamente toda a lição, que é de cunho altamente moral. Então, o André vai nos explicar aí, está nos explicando exatamente os ambientes espirituais e que nós deveremos trabalhar no sentido de nos modificarmos. A reforma íntima da pergunta da moça, né? Essa reforma íntima. Aliás, nessa reforma íntima, João, aí eu vou aproveitar e receitar para os nossos ouvintes o seguinte: gente, leiam a pergunta 919, 918 e 919 do Livro dos Espíritos. Ali tem um caminho traçado pelo Santo Agostinho, mas um caminho perfeito para nós mergulharmos dentro de nós. Interessante, João, é o seguinte, é que muitas instituições apontam o grande sucesso de Alcoólicos Anônimos. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir e ver. Mas vocês percebam uma coisa. Alcoólicos Anônimos está baseado justamente numa reforma íntima. Aí, veja bem, um dos passos, né? Fizemos um destemido e corajoso inventário moral de nós mesmos e nos dispusemos a retificar tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Então, você veja que a mudança, quantos milhares de pessoas têm se libertado do alcoolismo através da filosofia proposta por Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade mundial de homens e mulheres que compartilham as suas experiências, forças e esperanças no sentido de alcançarem a sobriedade. Nós fomos lá no Rio Centro, eu não lembro bem o ano, mas era um encontro mundial de Alcoólicos Anônimos. Então, tinha reuniões em alemão, em inglês, em português, em japonês, chinês, ou seja, todos os idiomas da Terra estavam presentes. E vocês precisam de ver que festa, que alegria, porque a libertação do mal causa uma profunda alegria em todos nós, né? Isso é muito importante. Eu, Olivindo, um dos grandes obstáculos Sim. para as pessoas começarem a reforma íntima é o pensamento equivocado de que a reforma íntima é a gente se transformar numa mesma encarnação em santo. E não é isso. A reforma íntima é a gente, conforme está lá no Livro dos Espíritos, né, caracterizando o bom espírita, é a gente começar a trabalhar as nossas más tendências. A gente não precisa fazer tudo numa única encarnação, mas a gente precisa começar trabalhando algum defeito aqui, outro defeito ali, não é? Isso. No nosso dia a dia. Não é sair de plebeu e se transformar em rei de uma hora para outra, não. Diz a Joana de Ângeles, né, que se nós conquistarmos em uma encarnação uma virtude, já está muito bom. Uhum. Olha só que interessante essa observação. Por exemplo, vencer um vício. Né, Levindo? A gente precisa vencer todos os vícios que nós temos em uma única encarnação. Vencer o vício do alcoolismo, por exemplo. Do cigarro. Do cigarro. Né?
né? Da maledicência. E a língua, então, é algo assim Nossa, que nós temos que travar uma luta dura contra a é língua, né? verdade, é sim. Você conhece aquela lenda do Esopo? Não, essa O eu não Esopo conheço. foi escravo no Egito, né? E um dia o senhor dele falou com ele: Esopo, vai no mercado e compra as melhores peças de carne, porque nós vamos receber visita. O Esopo foi e voltou com um saco de línguas. Aí o patrão falou: mas você traz um saco de línguas? É, patrão, são as melhores peças de carne que existem, porque com a língua nós podemos compor uma canção elevada, nós podemos declamar uma prece, principalmente de gratidão, nós podemos dar um bom conselho para alguém, nós podemos alegrar o ambiente através de pequenos contos. Aí o patrão não teve como discutir com ele. Quando foi no outro dia, o patrão chamou ele: Esopo, hoje eu quero que você vá lá no mercado e traga as piores peças de carne. Voltou o Esopo com outro saco de línguas. Aí o patrão assustou: mas Esopo, eu te pedi as piores peças. Aí ele falou assim: não, mas aqui estão as piores peças também, patrão. Porque com a língua nós podemos construir uma guerra, nós podemos destruir uma pessoa, nós podemos destruir uma instituição. Com a língua, nós podemos defamar muitas pessoas. Aí o patrão também não teve outro jeito a não ser concordar com ele, né? Então, gente, a nossa língua é assim. Cuidar dela não é fácil, mas é preciso que nós façamos esforços no sentido de domar essas más tendências, como o João também frisou, né? O João, nós já estamos, nós em estamos no cima nosso da horário. hora, né? É hora Exatamente, que isso você aí. dá os Então, seus despedidos. aproveitando as suas palavras, Devindo, Sim. vamos agradecer então a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para esta noite de aprendizado e agradecendo também a vocês que nos acompanharam nesta noite agradável, esperando contar com vocês novamente na próxima sexta-feira, continuando nesta viagem de aprendizado rumo à Estação da Luz. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa semana. É isso aí, João. Pois é, gente, nós agradecemos imensamente a participação de vocês, agradecemos a Jesus por nos conceder esta oportunidade, que através do Elielson, né, Tavares, faz com que a nossa voz possa alcançar horizontes muito amplos, né? Que Deus a todos nos abençoe, que abençoe especialmente ao nosso irmão Tavares e abençoe cada lar participante. Muita paz, Jesus está conosco. Até a próxima sexta. Bom final de semana para todos. Boa noite. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.